Galera, finalzinho de ano, e esse ano tem um gosto meio amargo pra nós fãs de Marvel. Faz um bom tempo que a Marvel não emplaca nada legal e empolgante. Ou será que simplesmente a Marvel só atingiu o ápice dela em Ultimato? Será que a gente pode esperar coisas novas histórias, e que sejam contadas de uma forma que nos façam ficar empolgados novamente? Que a gente fique conversando sobre, criando teorias. E ultimamente a realidade é que cada vez mais esse mercado vai saturando aos poucos. É claro que vão sempre tentar te vender que tá tudo bem, que é só uma fase ruim. Igual toda essa fase do multiverso da Marvel, que poderia ser muito mais incrível e muito melhor trabalhada. Igual no filme do Homem-Aranha, igual no filme do Deadpool. E na minha opinião, se você tem um multiverso, você tem um fator saudosismo. Você pode ser criativo e trabalhar como se fosse um Arif nos próprios filmes. E poxa, quem não ia querer ver os heróis clássicos em umas versões malignas, tipo um Thor do mal, um Homem-Aranha do mal ou coisas assim? Todo mundo ia querer. Mas a questão principal é: será que ainda vale a pena confiar na Marvel? Eu sei que os últimos teaser trailers foram bem empolgantes, com o Capitão América voltando, com o Dr. Destino sendo Robert Downey Jr., mas é igual eu comentei. Isso é saudosismo. A gente gosta porque é uma história nova ou simplesmente porque é uma história com personagens que gostamos, com atores que gostamos. Eu lembro quando eu fui assistir Guardiões da Galáxia pela primeira vez no cinema, e foi extremamente incrível. Por mais que eu não conhecesse nenhum personagem ali, a história foi muito boa de se assistir. E eu não sei se a Marvel vai conseguir replicar o mesmo efeito novamente algum dia, criando uma nova equipe ou talvez... Bom, não sei. E talvez esse seja o ponto mais incômodo de todos. A sensação de que hoje a gente assiste aos filmes mais por lealdade do que por encantamento. Antes, a Marvel nos apresentava algo novo e nos convidava a confiar. Mas agora, ela só fala assim: meu, calma aí, isso vai valer a pena lá na frente, relaxa. Mas quantas vezes o fã ainda aceita esse acordo? Porque existe uma diferença enorme entre construir algo aos poucos e simplesmente empurrar histórias que parecem rascunhos, esperando que o próximo filme conserte o anterior. O problema não é errar. Toda grande saga erra. O problema é errar sem aprender, repetir fórmulas, depender demais de referências e esquecer de contar boas histórias fechadas, que se sustentem sozinhas. O multiverso, que deveria ser a fase mais ousada e imaginativa da Marvel, acabou virando um atalho bem fácil. Um recurso para trazer os rostos conhecidos, provocar aplausos no cinema e esconder a falta de profundidade emocional. Porque no fundo, o que fez a gente se apaixonar por esses personagens nunca foi só o espetáculo. Foi ver o Tony Stark lidando com a culpa, foi ver o Steve Rogers perdido em um mundo que não era mais o dele, o Thor enfrentando a própria inutilidade, o Peter Parker pagando um preço real por suas escolhas. Hoje, muitas vezes parece que não tem nenhuma consequência de verdade. Tudo parece ser resetado, explicado em uma outra realidade, resolvido em outro universo, e aí fica a pergunta desconfortável pairando no ar. A Marvel ainda quer contar histórias que marquem ou só quer manter a máquina girando? Porque existe uma diferença enorme entre expandir um universo e inflar um produto. Talvez ainda existem boas histórias pela frente. Talvez surja um novo Guardiões da Galáxia. Algo inesperado que nos faça sair do cinema sorrindo e comentando por dias. Mas para isso acontecer, a Marvel vai precisar fazer algo que parece impossível. Mas hoje soa quase como revolucionário. Parar de olhar tanto para o passado e voltar a acreditar no poder de uma boa narrativa. Não aquela que depende de um aplauso fácil, mas aquela que nos faz sentir algo de verdade, sabe? Porque no fim das contas, não é sobre quantos filmes ainda vão sair, e sim se algum deles ainda vai fazer nos lembrar por que a gente se apaixonou por esse universo em primeiro lugar. E talvez o maior medo do fã hoje não seja a Marvel acabar, mas ela continuar existindo sem alma nenhuma, virar apenas um hábito automático de consumo. Algo que a gente assiste no streaming, comenta por alto e esquece no dia seguinte. Porque quando o Ultimato terminou, não foi só uma saga que se encerrou ali. Foi um ciclo enorme emocional. A gente acompanhou aqueles personagens por mais de 10 anos, cresceu junto com eles, e quase tudo acabou. Parecia que algo dentro da gente também tinha acabado. O problema é que a Marvel tentou seguir em frente, fingindo que esse impacto não existiu, como se fosse simplesmente possível apertar um botão de reset e começar de novo no mesmo nível de envolvimento. O que é impossível. Só que envolvimento não se impõe, ele se constrói. E construir exige um risco. Exige aceitar que nem todo personagem vai agradar de imediato, que nem todo filme vai ser um evento, mas que cada história precisa ter identidade, propósito e consequência. O que muitos fãs sentem hoje é que a Marvel tem medo de errar de verdade, medo de desacelerar, medo de apostar em algo menor, medo de, de fazer algo mais íntimo, mais humano. Ironicamente,
Foi exatamente isso que fez ela dar certo no começo. Histórias sobre pessoas quebradas tentando fazer a coisa certa em um mundo caótico. Talvez ainda exista salvação, mas ela não vai vir de um trailer bem editado ou de um retorno chocante no elenco. Vai vir quando a Marvel lembrar que o personagem vem antes do universo, que a emoção vem antes do fanservice, e que nem todo filme precisa carregar o peso de mudar tudo. Às vezes, tudo que o público quer é sair da sala com aquela sensação rara de satisfação, pensando, nossa, como esse filme foi foda. Sem precisar justificar, sem precisar de teoria, sem precisar esperar o próximo capítulo para fazer sentido. E no fim, confiar ou não na Marvel virou quase um ato de esperança. A gente continua ali não porque tudo tá incrível, mas porque um dia tudo já foi incrível. E talvez bem no fundo ainda exista a vontade de ser surpreendido de novo. Não por nostalgia, não por saudosismo barato, mas por aquela faísca genuína que faz a gente olhar pra tela e esquecer, por algumas horas, que isso é só mais um filme. Porque quando a Marvel acerta de verdade, ela não só entretém, ela marca. E é exatamente isso que anda fazendo falta. Bem, mas no mais é isso. Isso foi um vídeo mais para trocar uma ideia com vocês sobre Marvel e afins. E quero que vocês opinem o que vocês acham disso tudo. Se a Marvel vai simplesmente acabar e não vai valer a pena mais nada, ou se tem algum raio de esperança. Eu sou adepto a acreditar que ainda vamos ver coisas legais, mas ao mesmo tempo eu fico com o pé atrás. Mas é isso aí. Fale aí sobre a sua opinião sobre o assunto. Valeu!